Olá pessoal, eu sou o professor Daniel Pereira e este é o canal História para Refletir. Nós vamos fazer uma série de vídeos aqui mostrando a origem do totalitarismo, mostrando como que se consolida os regimes totalitários. A sua ascensão principalmente na Europa. Então o objetivo aqui é falar sobre o totalitarismo que se acendeu na Europa após a Primeira Guerra Mundial e falar algumas características desses regimes e a ascensão de, embora tenha ido para vários países da Europa, nós vamos colocar os três principais aqui, que é o nazismo, o fascismo italiano e o stalinismo da União Soviética. Então, esse primeiro vídeo, vou falar um pouco sobre o contexto geral do como que se dá a condição dos regimes totalitários, quais são as características desses regimes totalitários, e depois, num próximo vídeo, falaremos sobre a ascensão do fascismo na Itália, depois, num outro vídeo, a ascensão do nazismo na Alemanha, e num outro vídeo, a ascensão do stalinismo na União Soviética. Para entendermos o contexto de como que esses regimes totalitários se propagaram pela Europa, nós temos que entender o que precede a esses regimes ascenderem. Esses regimes geralmente encontram um terreno fértil em uma região em crise, como era perfeitamente a Europa pós Primeira Guerra Mundial. Fim da Primeira Guerra Mundial, os países estavam em crise devido ao enfrentamento na guerra. O Tratado de Versalhes, que tanto prejudicou a Alemanha saiu humilhada do Tratado de Versalhes, que nós vamos falar um pouco mais para frente, né? Fez com que a Alemanha entrasse numa crise profunda. A Itália, embora ela tenha lutado ao lado dos aliados, ela também não conseguiu muitas vantagens, ela entrou em crise. O país inteiro estava em crise, inflação, crises sociais. Outro perigo para principalmente os industriais, os grandes empresários e a alta burguesia da Europa, era que o comunismo estava ganhando muito espaço na Europa. E isso estava incomodando a elite. Então tudo isso torna-se um terreno fértil para que regimes totalitários fossem se consolidando em vários países da Europa. Então vamos iniciar aqui falando o que esses regimes têm em comum. Primeiro, esses regimes, eles encontram o terreno fértil, como eu já falei, ou seja, no momento de crise, se mostram como salvadores da pátria, se mostram como colocando um inimigo em comum, ou seja, colocando quem que é o grande inimigo, quais são os grandes entraves que está impedindo que aquela nação se desenvolvesse. Então, tendo o inimigo em comum, passa-se a criar uma ideia de combater esse inimigo. E surge sempre uma figura com ares carismáticos, com um poder de oratória muito forte, ou seja, um poder de comunicação muito persuasivo. E esse poder de comunicação, a um primeiro momento, às vezes, é dado um estranhamento, mas em pouco tempo começa a contagiar a nação inteira. Ou seja, a nação inteira, a população, a sociedade, ela começa a comprar aquelas ideias. Então, uma das primeiras características é o Estado forte e absoluto. O que é Estado forte e absoluto? Tudo parte do governo através do Estado. Então, o Estado é o que controla com mãos de ferro toda a sociedade, a economia, todo o sistema político, todo o sistema social, ou seja, a política, a economia, a sociedade como um todo, ela é controlada diretamente pelo Estado, através do governo forte e governo centralizado, ou seja, tudo está na mão de um único governante. Ideologia. Todo regime totalitário ele carrega uma ideologia oficial. E aquela ideologia, ela é disseminada por toda a sociedade. E todo mundo que pensa contra aquela ideologia é diretamente o inimigo em potencial a ser batido. O Estado policial, um Estado forte, um Estado que controla, ele tem que ter um policiamento extensivo. E esse policiamento extensivo, ele tem que estar presente em cada bairro, em cada região do país. Ele tem que estar presente, ele tem que estar onipresente em todos os locais para combater os inimigos
né, do regime para combater os supostos inimigos, né, daquele governo. Então o Estado policial é algo muito forte e presente nos regimes totalitários. Né? Então é comum nesses regimes, através desse Estado policial, ocorrerem prisões de supostos adversários, a censura aos meios de comunicação. Então os meios de comunicação são também diretamente controlados pelo Estado. Então, meios de comunicação que são diretamente com ideias diferentes daquele governo é censurado. Muitas vezes os seus membros são presos, são mortos e até mesmo o veículo é extinto. Propaganda estatal. Há uma grande necessidade de sempre mostrar à população, através das suas propagandas, que era um governo próspero. Mostra um histórico de como que era aquela nação antes do grande líder ascender ao poder e como essa nação está agora. Então mostrando sempre números, nem sempre verdadeiros, mas dificilmente contestados, números de criminalidade que diminuiu, mostrando números da economia em franco desenvolvimento, mostrando que a qualidade de vida agora é melhor naquele regime. Tudo isso para fazer com que a sociedade, a população como um todo, compre aquelas ideias disseminadas por aquele regime. Também o culto à personalidade, sempre ter uma figura como referência, aquele grande líder que é o salvador da pátria, o salvador da nação, aonde cada membro, cada indivíduo daquele país, em qualquer lugar que ele esteja, sempre é necessário, e por isso os regimes fazem isso, eles sempre colocam a imagem daquela figura em outdoors, em praças públicas, em locais públicos como um todo, para que cada cidadão, em cada canto do país, por onde ele passe e aonde ele frequente, ele olhe aquela imagem e sinta uma certa satisfação de ver a imagem do grande líder, aquele que está olhando pela nação. Então a ideia de cultuar um Führer, como é o caso da Alemanha, Duce, como é o caso da Itália, e o Stalin, que era o grande líder na União Soviética. Então sempre olhando eles e tendo como uma referência. Né? Então, pessoal, acho que isso daqui é um pouco do resumo de como que se procede a questão dos regimes totalitários, as principais características do regime totalitário. Então, farei na sequência aí, faremos uma outra parte do vídeo que já é falando sobre a ascensão do fascismo na Itália. Tá? Peço que você, se gostou, curta, se inscreva no canal para ajudar o canal que está sendo reativado agora depois de algum tempo. Então, se inscreva para receber os outros vídeos aí, para que você possa esclarecer. Se ficou alguma dúvida sobre isso, peço que use os comentários para que possamos trabalhar. Obrigado, pessoal, e até a próxima.